Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cassiano, te convidando a deixar o like, clicar no sininho, se inscrever no Instagram, dar o sinal de fumaça. Primeiro, muito obrigado pelos mil inscritos, na real, desde o vídeo do Roadmap, o canal já pegou uns 1.600 inscritos, então bastante coisa. Mas eu sei que você não veio aqui pra ouvir agradecimento, então o meu agradecimento vai ser rápido, só queria dizer muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e continua se inscrevendo no canal. Esse vídeo vai ser meio longo, vamos falar de Big O. Beleza? Vamos falar de análise assintótica. Vai ser um vídeo denso, mas é um vídeo que eu venho prometendo, tá bom? Vou falar sobre Big O gratuitamente, explicar resumidamente sobre o que se trata, mas mesmo assim ainda vou trazer alguns conceitos matemáticos bem interessantes para vocês, tá bom? E assim, qual que é a grande ideia por trás disso? Tudo que você faz quando você trabalha com algoritmo, lógica e estrutura de dados é para que você reduza a complexidade de tempo e de espaço. Já vou te explicar o que é isso, né? Dentro do seu algoritmo. Então você vai buscar escolher as melhores estruturas, as melhores estratégias para que você consiga performar mais. E como que você metrifica essa performance? Você faz benchmark? Não. Você faz análise assintótica ou você pega o Big O do algoritmo. Então tudo se volta para isso, beleza? Eu vou direto ao ponto. Também só queria te dizer que nem toda gringa vai te pedir Big O. Só quem vai te cobrar Big O assim muito forte são Big Techs, que no final de cada pergunta vai te perguntar a complexidade de tempo e espaço do algoritmo que você escreveu, tá bom? É bem comum em Big Tech. Na gringa, pelo menos nas gringas que eu passei que não foram Big Techs, elas não cobraram muito Big O, cobrou o Code Challenge, mas você só tinha que entregar e fazer funcionar. Não era uma coisa que era tão cobrado assim. Mas de uma forma ou de outra, é super importante você saber isso se você quiser virar um programador top, entender o que você está fazendo. E se você tiver um sonho de ir para Big Tech, isso aqui é imprescindível. Sem isso aqui você não vai para lugar nenhum, beleza? Vamos direto pro ponto. Vamos lá. A análise assintótica, tá bom? Ela é uma forma de medir a performance de um algoritmo conforme a quantidade de dados recebidas. Então, basicamente, a gente consegue plotar isso num gráfico. Então a gente quer saber a quantidade de operações ao longo do tempo, ao longo do tamanho do seu input, tá bom? Então, como que esse algoritmo escala quando você recebe entradas grandes, maiores e maiores e maiores. Basicamente é isso que você quer saber. Então a gente mede quantidade de operações, beleza? Então, já vamos direto para a mão na massa. Se a gente tem essa função aqui, olha só, SumNumbers, ela soma números, é uma função escrita em JavaScript. Você recebe um array, você tem aqui uma variável chamada soma, você percorre o array, beleza? Você adiciona o valor do array a essa soma e depois você retorna a soma. Essa função, ela tem um comportamento que a gente chama de linear. Por quê? Porque ela cresce conforme o tamanho do input. Mas como assim, Cassiano? Não entendi nada. Não tem problema. Fica tranquilo que eu vou te explicar agora, porque como que a gente chega nessa ideia do linear, beleza? Como que a gente faz exatamente para saber, né? De uma forma mais precisa. Então a gente vai fazer essa análise completa do algoritmo agora, para você entender de onde surgiu o Big O, por que chama Big O, né? Então, olha só, a gente tem a função aqui de novo, a SumNumbers, beleza? E aqui a gente vai analisar a quantidade de operações que a gente precisa executar dentro dessa função, tudo bem? Então, olha só, para criar uma variável, a gente executa uma operação. Esse for aqui vai executar n vezes o que tiver dentro dele, beleza? Então, n é o tamanho do array. Como é que você sabe isso? Porque aqui é um for que vai de i até o tamanho do nosso array, beleza? Então ele vai executar tudo que estiver aqui dentro, a quantidade de tamanho ele vai executar isso aqui dependendo do tamanho do seu array. Então se tiver 10 posições no array, ele vai executar isso aqui 10 vezes. Se tiver 30 posições, ele vai executar isso aqui 30 vezes, beleza? Então eu estou chamando isso aqui de n, certo? Que é o tamanho do array. E o que ele está executando aqui dentro? Ele está executando só uma operação, que é somar ao array, beleza? E no final de tudo, ele está retornando a soma, que eu também estou contando como uma operação aqui, beleza? Então, como que a gente agora, sabendo disso, vai transformar isso aqui em uma fórmula, em uma função? E não se preocupa que
Eu tô te mostrando agora a análise completa. E você vai ver daqui mais para frente que você não precisa dessa análise completa. Mas é importante você saber o fundamento de onde vem o Big O e por que a gente corta tanta coisa. Olha só, se a gente for transformar isso aqui em uma função, o que seria? Seria 1, né, do letsum aqui, que eu quero saber agora a quantidade de operações. Eu quero transformar isso aqui em uma fórmula matemática, beleza? Eu estou chamando aqui de O, beleza? O ele é igual a 1 mais n vezes 1, ou seja, tudo que tiver aqui dentro, né, vai ser executado n vezes, beleza? Então, só tem uma coisa executada aqui dentro. Então, é n vezes 1 mais 1, beleza? E agora a gente vai resolver essa fórmula, certo? Então, a gente vai dizer aqui que n vezes 1 é n, né? 1 mais n mais 1, então é n mais 2. Então, a gente chega à conclusão de que O é igual a n mais 2. E aí você chegou na análise assintótica desse algoritmo, que é n mais 2, beleza? E aqui eu estou chamando de O de n mais 2. O que isso quer dizer de fato? Que se n for igual a 100, então você tem 102 operações, beleza? Se o tamanho do nosso array for 100, você tem 102 operações. Se for 1 milhão, você tem 1 milhão e 2 operações. Se você tem 1 trilhão, você tem 1 trilhão e 2 operações. Você consegue perceber que quanto maior for esse valor aqui de n, né, mais irrelevante fica esse número 2? Porque se for aqui 1 quintilhão, aí vai ser 1 quintilhão e 2. Você percebe que, comparado ao quintilhão, ao trilhão, esse número 2, ele é muito irrelevante. Então, pra gente, o que importa é o maior termo, beleza? Então, O de n mais 2, a gente vai simplesmente cortar essa constante 2 e dizer que ele é O de n. Ele vai passar a ser uma função linear. Então, muita gente diz que, quando explica a análise assintótica, que você corta as constantes. E no meu entendimento, isso está errado. Não é que você corta as constantes. Você apenas usa o maior termo. E você vai ver que eu vou cortar outras coisas aqui que não são números mais para frente, tá bom? O que importa é o maior termo, porque é esse termo que faz escalar. Então você ignora, porque, tipo assim, no final das contas, você não quer fazer n mais 2, porque em termos computacionais, você vai executar na vida real milhões, bilhões de operações. A gente quer o número grande, a gente quer saber quando que ele escala. A gente não precisa desses termos menores. Então, se a gente for plotar essa função no gráfico, ela é linear, tá vendo? A gente chama de O de n, tá bom? Aí eu vou te perguntar o seguinte agora. Qual dessas duas funções ela é mais rápida? Você tem aquela mesma função que a gente já tinha, e aqui eu tenho uma função que ela, no final, ela multiplica a soma, né? Poderia ter feito aqui de forma mais simples, mas eu preferi ser mais verboso aqui, fazer sum versus sum, né? E aí eu te pergunto, ó, já fiz até aqui, já separei aqui bonitinho para você, qual dessas duas funções você acha que executa mais rápido? E o legal do análise assintótica é que não importa a linguagem, não importa a benchmark, você consegue verificar qual função executa mais rápido fazendo essa análise do algoritmo. E aí a gente vai testar aqui, que é o seguinte, ó, o SumNumbers ele executa de O de n mais 2, né? A gente já tinha feito a fórmula aqui, tranquilo? Que vai virar um Big O de O de n, e SumNumbers Square ele executa O de n mais 3, né? Porque a gente tem 3 operações aqui agora, que no final das contas vira O de n. Então, se você for trazer para o Big O, as duas funções executam iguais. Mas se você for trazer, tipo assim, você for destrinchar até o final, você vai perceber que SumNumbers executa mais rápido, porque ele executa n mais 2 operações. E o SumNumbers Square executa n mais 3 operações. Então, assim, para você saber que por trás do Big O existe uma notação matemática, tá bom? Então, assim, na entrevista, você vai dizer que é O de n, você vai dizer que as duas cores executam iguais, porque, mais uma vez, quando você passa a ter um n muito grande, o fato do 2 ou do 3 existir aqui nessa fórmula se torna irrelevante. Mas é importante você saber que, no que tange a análise de algoritmo, se você for profundamente analisar um algoritmo, você vai perceber que o SumNumbers, que foi aquela primeira função aqui, ela executa mais rápido porque ela faz uma operação a menos. Mas que essa operação ela é irrelevante, beleza? Então, fica para você dizer se você vai ignorar e vai dizer que as duas são iguais ou se você vai dizer que elas são diferentes e uma mais rápida do que a outra, né? Acho que a resposta mais completa aqui seria que
As duas são funções lineares, porém, se você analisar internamente cada função, você vai perceber que a SumNumbers Square ela executa uma operação a mais. Então, por isso, a SumNumbers ela é mais rápida. Ok? Bom, a partir daqui eu vou entrar agora nos tipos mais comuns de Big O que a gente encontra, tá bom? E a gente vai entrar aqui agora no quadrático. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando a função SuperSumNumbers e não se preocupe que essa é a última vez que eu vou destrinchar parte por parte, porque senão a gente vai entrar em muitos conceitos matemáticos e aí vai ficar muito complexo isso aqui e você não precisa desses todos os conceitos, você só precisa entender que é assim que funciona e aí se você quiser ir atrás dos conceitos matemáticos, você pode buscar aí na matemática os outros conceitos, beleza? Olha só, eu tenho aquela mesma função que tem o sum, que faz a soma, só que o que eu fiz aqui? Ó? Eu botei um for dentro do outro, percorrendo o mesmo array. Isso aqui vai trazer um comportamento quadrático. Ponto muito importante, nem sempre um for dentro do outro vai trazer um comportamento quadrático para o algoritmo, tá? Você precisa analisar o algoritmo e entender se é isso mesmo que acontece, tá bom? Porque às vezes você pode botar um for dentro do outro que percorre outra coisa, tá bom? Mas sempre que você tiver um for dentro do outro que percorre o mesmo array pela mesma quantidade de novo, então isso vai ter um comportamento quadrático. Isso acontece em muitos algoritmos. Então, se você perceber aqui, você vai ver que a gente faz um let i igual a 0, né, i até array length, e depois isso aqui vai ter n operações que vai executar o quê? Tudo que tiver aqui n vezes. Só que aqui dentro eu tenho um outro for. E esse for vai de j igual a 0 até o array.length. Ele também executa n operações, sendo que n é o length do array. E aqui dentro eu faço duas somas qualquer e retorno. Vamos fazer a análise disso aqui, completa? Isso aqui, dentro da matemática, viraria algo mais ou menos assim, né? Porque você tem aqui n vezes n aqui dentro. Então, resolvendo aqui, vamos começar a resolver os termos de dentro. Aqui a gente tem um 1 mais 1, né? Que é referente a essas duas linhas aqui. Então, aqui dentro fica n vezes 2, a gente já resolve aqui, beleza? N vezes 2 vira 2n, legal, já vamos resolver aqui. N vezes 2n vai dar 2n ao quadrado, beleza? E aqui a gente tem 1 mais 1, que vai dar 2, né? Então aqui a gente tem 2 mais 2n elevado ao quadrado. Essa aqui é a análise completa deste algoritmo, beleza? Mas, mais uma vez, se a gente vier aqui, você vai ver qual é o termo que faz esse algoritmo escalar, tá bom? E olha só o que acontece. E aqui veja como já existe uma diferença muito grande de um algoritmo quadrático para um algoritmo linear. Para 10 inputs, se a gente executar essa fórmula aqui, trocar o n por 10, a gente vai ter 202 operações. Para 10 mil inputs, a gente vai ter 200 milhões e 2 operações. Para 1 milhão de inputs, a gente vai ter, que número é esse aqui? Acho que é trilhão? Aqui é milhão, aqui é bilhão, aqui é trilhão, né? Então, para 1 milhão de inputs, a gente vai ter 2 trilhões e 2 operações. Então, mais uma vez, qual é o termo que faz esse algoritmo escalar? Porque a gente quer simplificar isso aqui. Então, vamos lá. É o 2? Não, não é o 2, né? Esse 2 aqui é irrelevante. Se você olhar aqui na exibição da função, a gente tem 2n elevado ao quadrado. O que faz isso aqui de fato escalar é esse n elevado ao quadrado aqui, ó. Eita, circulei tudo mal. É esse n elevado ao quadrado aqui. É isso que faz escalar, certo? Não é esse 2, não é a multiplicação do 2 pelo resultado disso. O maior termo é o n ao quadrado, tá bom? Então, por isso que essa função vai se chamar O de n ao quadrado, vai ser uma função quadrática. Se a gente plotar aqui, ó, dentro de um gráfico, você vai ver que, por exemplo, uma função linear ela cresce mais ou menos assim, e uma função quadrática ela já cresce desse jeitão aqui. Por isso que uma função quadrática ela é bem, bem ruim. E é por isso que o Boba-Sort é um dos piores algoritmos de ordenação, porque ele é quadrático. Ele escala bem, bem mal. Beleza? Então aqui, pessoal, trazendo um exemplo de um for dentro do outro que não seria quadrático. Se eu estiver percorrendo uma matriz, por exemplo, vamos supor que eu queira somar essa matriz aqui, tá bom?
essa matriz aqui, se a gente for fazer a análise dela, você vai perceber que a gente vai executar... eu não vou puxar esses números menores, porque a gente já sabe que isso aqui é 1, né? Então, olha só, isso aqui é a matriz.length. E aqui é a matriz na posição i.length. Como que é a matriz? Ela tem linhas e colunas. Então, isso aqui é como se fosse a linha da coluna. E isso aqui é como se fosse... Desculpa, esse primeiro é como se fosse a linha da tabela. E aqui é como se fosse a coluna da tabela, tá bom? Então, eu vou chamar isso aqui de row, tá bom? E eu vou chamar isso aqui de column, beleza? Como a gente gosta de usar letras, eu vou chamar isso aqui de C e vou chamar isso aqui de R, beleza? E aí, quando a gente for fazer a análise assintótica desse algoritmo, você vai perceber que no final das contas, ele vai ser Big O de R vezes C, tá bom? A quantidade de linhas pela quantidade de colunas, tá bom? Então essa aqui é o Big O, não é N ao quadrado, tá bom? Porque eu não estou percorrendo ele duas vezes, estou percorrendo as linhas e depois as colunas. Tem gente que vai te dizer que isso aqui no final das contas é O de N, porque você está percorrendo a matriz inteira, tá bom? Tem gente que vai te dizer que isso aqui é R vezes C, né? Tem gente que vai trocar as letras e vai dizer que é N vezes M, né? A letra tanto faz, gente, você escolhe, tá? Você representa a letra pelo que você quiser. Eu posso dizer aqui que N, eu posso dizer assim que é O de N vezes M, e aí eu posso dizer aqui simplesmente onde N significa linha, tá bom? E M significa colunas, tá bom? Então você faz essa anotação do jeito que você achar melhor, tá bom? Então aqui está um exemplo de um for dentro do outro que não é quadrático. Muito cuidado com isso, tá bom? Vamos aqui para O de 1. O de 1 é que a gente chama constante, são algoritmos que não importa o tamanho do input, eles sempre vão executar no mesmo tempo, tá bom? Então se eu tiver aqui, por exemplo, eu recebo um array e eu retorno a primeira posição do meu array. Então significa que não importa se esse array tem 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de posições, você vai retornar sempre a primeira posição, tá bom? Então ele é o melhor tipo de algoritmo que pode existir dentro da notação Big O, porque ele sempre executa ao mesmo tempo, ele não precisa de... ele não se importa com o tamanho, né? Então ele é um algoritmo que vai escalar super bem, isso aqui é a melhor coisa que existe. Muitas estruturas de dados tentam trazer pelo menos partes do algoritmo para O de 1, para que você consiga ter uma execução muito mais rápida. Vamos para log de n. Esse aqui envolve um pouco de matemática, mas são algoritmos que geralmente dividem o problema pela metade a cada passo. E isso faz com que ele tenha um comportamento logarítmico, tá bom? Se você pegar o binary search, por exemplo, ele divide em cada passo. Porque, por exemplo, no binary search, e aí eu vou puxar aqui para você ver, no binary search, se eu estiver buscando o número 2, geralmente, e o array estiver ordenado, você corta a metade aqui, certo? Aqui já está cortado, né? E aqui depois você vai cortar a outra metade aqui também. E aí, se você não achar as coisas, você vai continuar cortando metade. Então, isso vai quebrando o seu problema em metades, 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 metades. E quando você plota isso num gráfico, você tem esse tipo de comportamento aqui. Você percebe que quanto maior o input, melhor esse algoritmo escala. E é uma complexidade de tempo muito, muito, muito boa, tá bom? Depois da O de 1, ela é a melhor complexidade do Big O que a gente consegue encontrar, porque justamente ela vai dividindo o problema pela metade. Então, ela escala muito bem, tá bom? Então, geralmente, algoritmos que você divide, né? Principalmente busca binária. É um grande exemplo disso. ON log de N são algoritmos lineares logarítmicos, tá? Eu já vi muita gente, eu já vi vídeo de gente colocando N log de N como logarítmico. Não é linear logarítmico, tá bom? Cuidado para você não se confundir com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? E eu vou te mostrar por A mais B que N log de N é uma coisa, log de N é outra coisa, tá bom? Então, algoritmos geralmente associados com ordenação. A maioria dos algoritmos mais performáticos de ordenação, eles vão ser N log de N, por exemplo, merge sort. Aqui tem um exemplo do algoritmo, tá bom? Esses são algoritmos que escalam N log de N. Se a gente plotar num gráfico, perceba que o N log de N ele já é pior do que o linear, tá bom? E se você vem aqui no log de N, ele está aqui embaixo. Então, são duas coisas diferentes, tá bom?
Log de n é uma coisa, é o logarítmico, e o n log de n, ele é um linear logarítmico, que é até pior do que um algoritmo linear, tá bom? Então, são duas coisas diferentes. Cuidado para você não se confundir. Agora a gente vai para o exponencial. Aqui a coisa já começa a ficar bem ruim, viu? Normalmente são algoritmos onde o problema dobra a cada passo, né? Então você tem aqui, por exemplo, o Fibonacci. Então, ele escalaria mais ou menos assim, né? Dessa forma meio torta que eu fiz aqui. Mas isso aqui seria um algoritmo exponencial. Mais ou menos o Fibonacci, ele funciona assim, ó. Se você não fizer Dynamic Programming nele, quando você pega a execução dele, ele vai dobrando assim a execução. Ele começa executando com uma cosTech, depois viram 2, depois viram 4, depois viram 8, depois viram 16 e por aí vai. E aí ele escala mais ou menos dessa forma aqui. Por isso que ele é um algoritmo bem ruim. E por fim, fatorial. Fatorial é o pior de todos, tá bom? São problemas que geralmente são problemas recursivos que crescem de forma fatorial a cada passo. Você tem o problema do caixeiro viajante, que ele é fatorial quando você usa a força bruta. Cálculo de probabilidades geralmente são fatoriais também, com a probabilidade de fulaninho ganhar na Mega Sena. Existe um cálculo fatorial por trás disso. Permutação também usa fatorial. Permutação seria algo do tipo: eu quero todas as possibilidades de palavras daquela palavra. Desculpa, todas as subpalavras daquela palavra, né? Então, paralelepípedo. Quais são as palavras que você pode formar com paralelepípedo, incluindo todas as letras? Então, isso vai ser fatorial, beleza? E ele meio que escala assim. Ele é o pior de todos, tá bom? E só para você ter uma ideia, 10 fatorial, ele é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, tal, até 1. Então, 10 fatorial é igual a 3.628.800, o que significa que com apenas... Se você for fazer alguma coisa com um array, por exemplo, e esse array tiver 10 posições, você já vai ter que executar 3 milhões de operações em um algoritmo fatorial. É bizarro. E aqui eu quero trazer para vocês um gráfico já mais bonitinho, né? Um gráfico que já está em uma escala melhor, mas que a gente tem aqui as mesmas complexidades, tá bom? Então você tem aqui o O de 1, que está aqui embaixo, você tem aqui o log de n, você tem aqui o O de n, você tem aqui o n log de n, o n ao quadrado, o exponencial e o fatorial. Então perceba como a escala aqui vai mudando. Então, muito cuidado na hora de você fazer seus algoritmos e entender como eles funcionam. E aí, eu quero trazer isso aqui em números para você entender o quão ruim um algoritmo pode ser. Porque aqui eu trago gráfico, né? E eu sempre gosto de... Quando eu era criança, o professor trazia uma fórmula com letra, eu sempre queria trocar essas letras por número para eu entender, de fato, né? A dimensão da coisa, né? Então, olha só, isso aqui eu calculei com o ChatGPT, porque tem alguns números que são muito grandes, a calculadora não consegue calcular. Então, olha só, imagine que você tem um array de 100 posições, beleza? E você vai mandar esse array para fazer alguma operação. E você cria um algoritmo que ele é, vamos lá, que ele é constante, que ele é O de 1. Então, ele vai executar uma operação, beleza? Se ele for O de 2, ele vai executar 2, O de 3, ele vai executar 3, e por aí. Esse mesmo array, rodando em um algoritmo log de n, ele vai executar aproximadamente 6.64 operações, tá bom? Um algoritmo linear, ele vai executar 100 operações. Então perceba que a coisa aqui já está ficando legal. Um algoritmo n log de n, ele executaria 664 operações, tá bom? Um algoritmo quadrático, ele executaria 10.000 operações. Um algoritmo exponencial, ele executa esse número legal aqui, que eu não sei te dizer o que é. E um algoritmo fatorial, ele executa essa quantidade de... Esse número grande aqui de baixo, ó. Essa quantidade de operações aqui, ó. Não para, ó. Vai chegar no final, ó. Chegou! Então, o algoritmo fatorial de 100 fatorial, ele é esse número bem legal aqui. Então perceba que existe uma clara diferença de um algoritmo para o outro, tá bom? Então tome muito cuidado na hora de você escolher o seu algoritmo. Agora eu quero falar com vocês sobre melhor caso, caso médio e pior caso.
Quando você faz a análise de um algoritmo, você precisa fazer 3 análises: do melhor caso, do caso médio e do pior caso, tá bom? Quando alguém te perguntar na entrevista, eles vão provavelmente querer saber o pior caso. Mas é bom que você consiga entender os 3 casos, tá bom? Então, o melhor caso é sempre que os dados eles estão dispostos de uma forma que o desempenho ele é mais rápido e ele executa menos recurso, tá bom? Desculpa, ele usa menos recurso. Ou seja, quando você faz uma busca linear, por exemplo, e o número que você quer está na primeira posição. Então, seria O de 1. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o caso médio se refere ao desempenho médio do algoritmo, considerando todas as possíveis entradas, tá bom? É o comportamento típico do algoritmo, né? É ali na meiuca, por exemplo. Quando você vai fazer uma busca linear, você espera que você encontre você matematicamente espera, né? Via probabilidade, você espera que você encontre ele, né? Na maioria dos casos, no meio, né? E o pior caso é quando os dados estão dispostos da pior forma possível para aquele algoritmo. Então, por exemplo, na busca linear, se ele estivesse lá no final, que aí você vai percorrer o seu algoritmo inteiro. Eu vou fazer esse exemplo aqui na busca linear, né? Então, a gente tem uma busca linear aqui, beleza? Busca linear, você faz um for, né? Dentro do seu array, você tem um alvo. E aí, se o array na posição i for igual ao alvo, você retorna a posição. Senão, você retorna -1, beleza? Então, no melhor caso, ele é O de 1, por quê? Porque se o meu array tiver vários números aqui, ó, eu estou escrevendo com o mousepad, que ótimo, hein? 0, 1 e 2, por exemplo. No melhor caso, esse número vai estar sempre na primeira posição, beleza? Então, nesse caso, ele seria O de 1. No caso médio, ele vai estar geralmente na metade. Você talvez percorrer metade, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Então ele seria um quê? Um O de n dividido por 2. Beleza? Só que no Big O a gente só quer o maior termo. E o maior termo aqui é n. Então seria O de n. Mas você sabe que, na real, é metade. E o pior caso seria você percorrer tudo, né? Quando você tá com esse número aqui no final. E aí ele seria O de n mesmo, né? Beleza? E a complexidade de espaço, ela vai ser sempre constante. Então, uma coisa importante aqui dizer para vocês aqui. Tudo que eu expliquei aqui, você aplica tanto na complexidade de espaço, quanto na complexidade de tempo. Qual que é a diferença? A complexidade de tempo é o tempo que o seu algoritmo leva para ser executado. A complexidade de espaço é a quantidade de memória que o seu algoritmo aloca extra durante a execução do seu algoritmo, tá bom? Então, por exemplo, por que aqui, Cassiano, a complexidade de espaço ela é sempre O de 1? Porque você não faz nenhuma alocação extra de memória baseado no tamanho do seu array. O que é que você aloca mais de memória aqui? Você tem esse let i, né? Que você usa para fazer o for e mais nada, né? Você não está criando nenhuma variável, né? O array está vindo de fora, o target também está vindo de fora, você retorna i aqui, você retorna -1. Então, a única memória que você alocou a mais aqui foi esse let i. Então, ele é constante, porque não importa o tamanho do array, você sempre vai alocar esse i, beleza? Ah, Cassiano, vamos supor que eu fizesse aqui uma operação que eu declarasse um array aqui dentro, sabe? Deixa eu puxar aqui. Aqui eu já vou começar a bagunçar, mas, por exemplo, vamos supor que por algum motivo qualquer eu declarasse um novo array aqui. Beleza? Que eu declarasse um novo array aqui e que para cada item do for que eu tivesse aqui, eu, sei lá, eu desse um push nesse array aqui. Eu fizesse novo array, push e, não sei, estou inventando um algoritmo aqui. Eu pegasse o array na posição i e dividisse por 2 e colocasse ele aqui dentro desse array, tá? Então aqui a complexidade de espaço já seria linear. Por quê? Porque eu estou alocando um novo array e estou adicionando valores para esse array dependendo do que foi executado aqui no meu array, no meu for, né? Então eu vou precisar mexer nessa memória aqui, adicionar linearmente em n vezes, né? Eu vou adicionar n vezes na memória, vou precisar de n recursos, dependendo da quantidade de tamanho aqui
do meu array. E se tiver um for dentro do outro e eu fizer um push dentro daquele for, então é quadrático. E por aí vai. Então, você segue a mesma ideia, é a mesma forma de você medir, só que ao invés de você medir quantidade de operações, você vai medir a quantidade de memória alocada, usando a mesma ideia, tá bom? São os mesmos conceitos. Então, você precisa de complexidade de tempo e complexidade de espaço. Essas vão ser as duas perguntas que vão ser feitas para você no final de cada Code Challenge que você fizer em uma Big Tech, tá bom? Se você faz esse Code Challenge em uma startup menor, talvez eles não te perguntem isso, porque talvez nem eles saibam. Mas o fato de você saber isso aqui vai te tornar um profissional muito diferente, principalmente para dentro do Brasil, e você com certeza vai ter mais facilidade de passar nos desafios de código. Lembrando que você vai conseguir aproveitar isso aqui para tudo na sua vida. Porque quando você estiver fazendo alguma tela lá em React, você for fazer um for dentro do outro, você talvez pense se não tem uma outra forma melhor de fazer isso. E vai tornar o seu algoritmo muito mais performático, sua tela muito mais performática. Agora você, por exemplo, se alguém te pedir para otimizar um algoritmo, você pode pelo menos olhar aquele algoritmo, fazer uma análise dele, entender qual que é a complexidade de tempo daquele algoritmo e ver se você consegue, de alguma forma, diminuir essa complexidade de tempo. Então é assim que você otimiza também um algoritmo de verdade. A mesma coisa para a complexidade de espaço. É difícil isso acontecer hoje, você ter problema com memória, porque hoje em dia a memória se tornou muito barata, mas se por algum motivo você estiver programando para um sistema embarcado, não sei, e você tiver um problema de memória, você também pode verificar a complexidade de espaço do seu algoritmo, ver se você consegue fazer alguma coisa para diminuir essa complexidade, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar um like e só para saber se alguém chegou até aqui, comenta aí espaço, se você chegou até aqui. Beleza? É isso, gente. Valeu, falou!